E aí, acordou cedo? Acordaram cedo para essa brincadeira de Coreia 0, Brasil 5? Coreia sempre fazendo parte de goleadas nossas, né? Mais uma pré-copa, assim como em 2022 o Brasil faz um amistoso contra a Coreia. E não se enganem, eu acho interessante esses amistosos com escolas diferentes. O Brasil que nessa data FIFA, primeira data FIFA pós-eliminatórias, escolheu Coreia e Japão, né? Acertou com essas seleções para fazerem esses confrontos. Na segunda data FIFA pós-eliminatórias vai jogar contra as seleções africanas, muito provavelmente novamente Senegal, quando o Brasil jogou a última vez contra Senegal foi uma derrota por 4-2 com Ramon Menezes como interino da seleção. E deve jogar também contra a Tunísia, falta confirmação. E na última data FIFA, a ideia é de que seja França e Croácia. Então, assim, não vejo como um calendário ruim, muito pelo contrário. É interessante demais você ir para uma Copa do Mundo, dessa vez com mais seleções ainda, jogando com essas escolas diferentes. Em 2022, quando fizemos os amistosos contra Coreia e Japão, muita gente criticou. Quando chegou na Copa, o que é que deu nas oitavas? Brasil e Coreia. Pois é, o Brasil foi bem e venceu a Coreia lá sem dificuldade. Hoje foi um show, né? E assim, muito mérito de Ancelotti. Eu falo Ancelotti aqui gravando o vídeo, quando eu tô em casa sozinho eu falo Ancelotti, então assim, vão me perdoando. Mas, né, um ataque, o famoso ataque móvel tão comentado, mas não só pelo ataque escalado, pela efetividade, né? Dos volantes para frente, um Brasil que num plano de jogo, né, não foi exatamente a forma que atacou, porque o Matheus Cunha ele vinha um pouco mais para fazer essa ligação entre os volantes e o ataque. Mas num plano de jogo desse 4-2-4, né, em termos de posição por posição, eram dois laterais, dois zagueiros, dois volantes e quatro atacantes. Posição por posição, 4-2-4, vai. E que no ataque muitas vezes se formava também, mas enfim. Desses volantes para frente, todos os jogadores participaram de gols. Foram 2 gols do Estevão, 2 gols de Rodrigo, 1 gol de Vinícius. Mas antes disso, o Vinícius tinha dado assistência. Antes disso não, né? Durante isso, o Vinícius deu assistência. Matheus Cunha deu assistência pro Vinícius. Bruno Guimarães deu assistência pro Estevão. E Casimiro deu assistência pro Rodrigo. Então, dos volantes para frente, todos os 6 jogadores participaram de gols. O que, consequentemente, acabou trazendo entre os zagueiros e laterais, ninguém participou de um gol, né? Tudo bem, a gente até espera, né, por um lateral dando alguma assistência, mas foi um plano de jogo que acabou ressaltando, acabou impulsionando esses caras da frente. Um Casimiro e um Bruno Guimarães muito participativos nessa última fase, nessa terceira fase de jogo. Um Rodrigo que a gente vê aí, né, muita gente falando, pô, mas não tá jogando nada no time. Cara, tem jogador que é pra seleção, velho. A Bélgica deixava de convocar Hazard. Hazard banco do Real Madrid. A Colômbia deixa de convocar Rames, que não joga bola por clubes há um tempasso. Então eu não vejo motivo pra gente abdicar nem de Neymar, imagine de Rodrigo que tá jogando, né? Que tá com físico 100%. Então é um cara que conseguiu dar uma resposta, ele tinha que dar essa resposta, né? Independente de estar jogando ou não por clube, ele tinha que fazer a partida que ele fez hoje pela seleção, independente do adversário. O primeiro gol dele é um golaço, ele num entrosamento, né, numa vantagem, na famosa vantagem socioafetiva, né, uma vantagem que você tem por ter jogado com o jogador, de você conhecer o jogador. Ele já vê um Casimiro e já projeta, né, faz um drible de corpo. Eu vi muitos jogadores da seleção hoje ganhando duelos em drible de corpo. Interessante porque você parte de um princípio de alguns jogos mais físicos, essa vantagem socioespacial, né, fazendo um gato e por aí vai, é muito interessante. Você não vai precisar necessariamente ir para o combate, né, um drible de corpo sem a bola e ganhando na velocidade, ganhando na explosão, já é o suficiente. Foi o que o Rodrigo mostrou hoje no golaço, no primeiro golaço dele. O primeiro golaço da seleção também. O primeiro gol da seleção foi um golaço com o Estevão. Uma bola assim de rasgar 2 linhas do Bruno Guimarães. Aí muita gente fala, pô, Bruno Guimarães não tem qualidade. Às vezes o coletivo não estava ressaltando essa qualidade individual que o Bruno Guimarães tem, né? Então a seleção brasileira que faz um excelente jogo. Se um Rodrigo conheceu essa vantagem que ele tem socioafetiva com o Casimiro, o Vinícius
mais do que ninguém conhecendo o Rodrigo, deu uma assistência também pro próprio Raio no início do segundo tempo, que ele nem olha pro Rodrigo. Ele sabe que ele tá passando ali, já dá o tapa no vazio, né? Foi um sentido aranha. Eu senti aqui no ouvido, pô, tá passando, já deu o tapa. O Rodrigo chegou bem para finalizar. E o próprio Vinícius encerra a goleada por 5-0, é o último a marcar, com a assistência do Matheus Cunha, que era esse cara que aparecia mais nessa conexão. E numa ligação direta, praticamente, né, da saída de bola. Não sei se a Coreia tinha tido uma bola parada, se foi um escanteio ou uma falta, mas o Vinícius era quem estava mais à frente para puxar esse contra-ataque, é quem tem mais velocidade de explosão, e o Matheus Cunha foi quem fez essa ligação. O Vinícius acaba sacramentando o 5-0 do Brasil, que fez um jogo protocolar, né? Inclusive, acabei não pedindo, mas já se inscrevam aqui no Recanto do Carlos Tavares. Teremos pós-jogo também de Brasil e Japão. Estamos fazendo um resumão da rodada do Campeonato Brasileiro e vídeos, né, específicos, por aí vai. Estamos aqui sempre falando de futebol. Quando é vontade de outros esportes também, né, período de Olimpíadas, inclusive, vamos estar aqui falando sobre tudo. Falta algum tempo, né? Mas, enfim, já dando a cal para vocês. Um Brasil que acabou fazendo uma partida protocolar, e esse protocolar era um Brasil no ataque, um Brasil em cima, um Brasil que, inclusive, pressionando muito bem, né? Quando você vai pressionar, fazer uma pressão na saída de bola dos caras, geralmente você vai marcar individual, mas esse marcar individual do Brasil era incansável. Era os caras até em bandeirinha de escanteio fazendo 3 contra 3 e conseguindo roubar a bola. O Brasil muito bem nesse contexto de jogo. Um contexto que faz prevalecer justamente a rapaziada da frente, né? Quem estava atrás pouco jogou, mas também, né, quando precisou serem acionados, acho que o Douglas Santos, mais uma vez, sempre que tocou na bola, foi inteligente para sair de pressão. Eu acho que uma zaga com Gabriel Magalhães e Militão ganha um corpo legal. E aí, isso é bacana porque a gente tem aí um Marquinhos que talvez ainda seja o titular, mas, pô, tendo caras como esses de opções, pô, sensacional, velho. Se precisar usar o Militão na lateral direita, né? Vale. É o Militão que faz essa posição. Se for para segurar, fazer uma saída de 3, como muitas vezes o Brasil tava fazendo hoje, essa saída de 3, interessantíssimo jogar com o Gabriel Magalhães pela esquerda, o Marquinhos no meio e o Militão fazendo a saída pela direita, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter zagueiros desse nível e ter essa dúvida na zaga, uma dúvida positiva. Ainda tem o Alexandre do Lille, que quando jogou muito bem pela seleção brasileira, né? Então a gente tem 4 zagueiros aí muito bem firmados. Acho que tem o Thiago Silva correndo por fora, não descarto. Inclusive queria o Thiago Silva na seleção, pelo menos para estar disputando essa vaga. Eu acho que é um cara interessantíssimo pra gente ter numa composição de Copa do Mundo. Não só pelo vestiário, mas o campo também do Thiago Silva, independente da idade, velho. O Pepe tá aí, né? Seleção portuguesa, aí, entre vários outros exemplos no futebol mundial. Hoje o futebol mudou muito. O Thiago Silva é um cara que se cuida muito. Fez o gol da classificação do Fluminense na Copa do Brasil. Foi dormir, porra, com luz vermelha, né? Já fazendo a recuperação. Então, hoje o futebol, a tecnologia mudou muito o esporte, a longevidade dos atletas. E o Thiago Silva é um desses caras que eu consigo enxergar aí, garimpando essa vaga na Copa do Mundo. O próprio Bento, né, quando precisou sair como líbero, né, falando dessa parte defensiva do Brasil, pouco acionado, o Bento fez bem. E no segundo tempo entraram o PH foi mal, velho. PH acontece, né? Não sei se vai pra Copa, é uma convocação merecida, mas eu não sei se é um jogador para ir para a Copa do Mundo. Convocação merecida. Jogador para ir para a Copa? Não sei. A questão é que as nossas laterais são o que deixam a desejar. E aí por isso que eu trago a situação de, por que não, um Brasil que hoje estava fazendo uma saída com 3. É por isso que muitas vezes eu falei, geralmente não era um 4-2-4 atacando, é um 4-2-4 por posição, mas muitas vezes o Brasil fazia uma saída com 3. E nessa saída com 3, né, deixar um ala pela direita sendo um Estevão da vida, né, com um outro lateral fazendo a ala do lado esquerdo, e o Militão fazendo a saída para ser o terceiro zagueiro pela direita, eu acho interessante pelas nossas situações de laterais e pela quantidade de zagueiros de qualidade para fazer a saída, para fazer a sobra, para fazer a direita, para fazer a esquerda que a gente tem. Eu acho que hoje o Brasil está muito mais bem servido de zagueiro do que lateral e acho que a gente sai com um ponto positivo, né, nessa situação de compensar. Acho que é normal você ter alguma posição mais fragilizada numa seleção
Não que não dê para jogar com lateral direito, mas eu vejo um Militão com potencial aí, né, com o Marquinhos voltando, já que está machucado, com o Thiago Silva pegando essa vaga, por que não jogar com esses 3 zagueiros? Que inicialmente seria uma linha de 4, né? Não necessariamente o Brasil jogaria no 3-4-3 ou no 3-5-2, ou enfim. Você pode fazer uma linha de 4, com um Militão pela direita, um Douglas Santos pela esquerda. Não necessariamente seriam 3 zagueiros para sempre. É mais numa formação com a bola. O Brasil tendo 3 zagueiros, tendo a liberdade para os atacantes como teve hoje, movimentações e tudo mais. E tendo os alas, que pode ser um Estevão de um lado e um Douglas Santos do outro. Pode ser um Estevão de um lado e um Caio Henrique do outro. Enfim, hoje nem entrou o Martinelli, nem entrou o Luiz Henrique, e o Brasil fez uma excelente partida. Tô vendo aqui, 6 substituições, né? Não sei se tinha limite. O Igor Jesus foi o último a entrar, já aos 80 minutos. Mas enfim, rapaziada, o jogo interessante da seleção brasileira contra uma escola diferente que a gente pode enfrentar na Copa do Mundo, dando aí nesse 5-0 em Seul. Não é importante falar sobre isso, porque muita gente fala, venceu, goleou, beleza. A gente tinha esse dificultador ainda, né? Por mais que alguns jogadores joguem na Europa e já tenham esse fuso um pouco menos ruim de se adaptar, porque já estão mais próximos de lá. Mas ainda é um jogo que acontece em poucos dias, né? Que você sai da sua casa e você tem que se adaptar dessa forma a esse horário. O Brasil consegue responder bem. Muitas vezes isso impacta no sono, e o sono no futebol de hoje acaba impactando no campo. Acabou que passou a limpo, passou batido. O Brasil vence bem, vence a Coreia do Sul. Tamo junto. Se inscreva aqui no Recanto do Carlos Tavares. Me siga também no Instagram, carlostavares.jor, de jornalismo. Fui. Valeu. Até terça-feira, falando de Brasil, evidentemente, se não tiver nenhum outro assunto de seleção brasileira nesse meio tempo. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Bom final de semana.